Japão. Terra dos templos shintoístas e das estátuas de Buda. Mas existe um livro antigo em inúmeros lares japoneses que nada tem a ver com esses elementos. Dizem que esse livro guarda os segredos do Ocidente, seu poder e sucesso, as raízes de sua cultura e de seu caráter. Essa obra extraordinária é a Bíblia, e o Gênesis é seu primeiro livro. Grandes livros. As ideias se comportam de maneira semelhante à dos genes, que determinam nossa altura, estrutura e cor de pele. Assim como genes, elas são transmitidas dos pais para os filhos. São cultivadas e protegidas pela família e pela sociedade na qual vive essa família. Se a civilização resulta desses genes culturais, então o Gênesis é responsável por alguns traços essenciais de nosso genoma cultural. Foi aí que as primeiras ideias do homem sobre justiça e moralidade ganharam forma. Genesis is about the world before law. It's about a learning God, striving to do justice without rules. Look, God had no problem creating the physical universe. All he needed was 6 days. But he had a lot more difficulty getting it right when it comes to justice. And that's what Genesis is all about, getting it right. Muito mais que um simples livro, o Gênesis é o início de um processo criativo. A interpretação e a reinterpretação contínuas de suas histórias moldaram o povo judeu e o mundo ocidental. 3 grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, têm suas origens no Gênesis. Quase metade de toda a humanidade pode dizer que essas histórias são sua herança cultural. Este é um livro sobre o começo de tudo, da Terra e de todos os seus seres, da humanidade e da condição humana. As histórias vão acompanhando uma única família, que no final vai se tornar um povo, uma nação, uma grande civilização. The only thing that's not given there, curiously, is the origin of God, which the Bible does not see as a matter for speculation. God is above time, above nature, and the story really only begins with our story. É uma história contada 2 vezes, já que a Bíblia apresenta 2 versões da nossa criação. Na primeira versão, o homem e a mulher são criados juntos. Como os recém-nascidos, eles se parecem com o pai. The text says God created humankind in his image, and the image of God that he created, and then male and female he created them. So right from the beginning we know that the image of God is not confined to one sex or the other. Então, depois que Deus ordena ao primeiro casal que frutifique e se multiplique, começa a segunda versão. É essa a história que as pessoas em geral conhecem bem. What you have there in Genesis is this interweaving by an unknown editor of 2 earlier oral traditions. There are 2 creation stories in Genesis, no doubt about that, and the scholars say, well, there were 2 stories circulating, and the redactors of the Bible couldn't decide between them, so put them both in. As 2 versões sobre a criação do homem corresponderiam a um plano geral e a um close no cinema. He's not always sure exactly how to put these 2 things together. So sometimes he leaves 2 stories which seem to be the same story, but with different details, because he would rather pass on to you the same story twice than to leave something out.
Na segunda história da criação, Deus vê que o homem precisa de um ajudante no jardim do Éden e leva para Adão todos os animais. Nenhum deles serve. Só então Deus pensa em fazer a mulher. Ele cria Eva a partir das costelas de Adão enquanto ele dorme. Então, Deus e a humanidade vão começar a aprender as lições do novo pai e dos filhos. Vivendo em inocência, os filhos de Deus não sabem o que é certo e o que é errado. Deus cria apenas uma regra. Ele ordena que Adão não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se fizer isso, ele morrerá. Uma serpente diz a Eva que eles não vão morrer. Então ela come e oferece a Adão, que também come. Beginning in the Garden of Eden as a kind of parent-child relationship, the first lesson has to do with how one responds to a demand, a command by a parental authority. Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden. Sua desobediência causa inúmeros males. A dor do parto, a submissão da mulher, uma vida de trabalho que termina com a morte. O castigo parece exagerado para o crime. Mas muitos acham que não se trata de um castigo, e sim de uma consequência inevitável do conhecimento. It's the end of the sublime ignorance and the beginning of even more sublime knowledge. And Adam and Eve did the right thing by eating of the tree of knowledge. They chose knowledge over immortality. They chose the examined life in the terms of the later philosopher. The biblical story, as it reads, seems to imply that this is a necessary stage somehow. These people enter our world. If they had stayed in the garden, we wouldn't be who we are. Nessa perspectiva, a história é uma boa metáfora para o amadurecimento. Conseguimos ter a percepção de como a vida funciona e vamos abrindo mão da proteção de nossos pais. Mas no século IV depois de Cristo, uma interpretação bem diferente teria um efeito duradouro. Foi nessa época que o teólogo cristão Agostinho criou uma nova visão para a desobediência de Adão e Eva. Ele a chamou de pecado original. It is a sin so egregious that it leads not only to being thrown out of the garden, thrown out of paradise, but to hell, to damnation. And it cannot be expunged at any time in any generation by individual acts. To be saved from damnation, to be saved from hell, we can only turn to some other source, and that source is Jesus. Além disso, segundo Agostinho, o desejo sexual passou a ser pecado. A culpa de toda essa desgraça recai sobre Eva, a tentadora. E mostra a inferioridade moral de todas as mulheres. Essa visão funcionaria como justificativa para centenas de anos de opressão contra as filhas de Eva. As mulheres deveriam ser controladas para não tentar os homens. Segundo Agostinho, todos os homens nascem maus. E alguns que não concordaram foram levados à prisão como hereges. Depois, a acusação de heresia passou a significar a morte. E o destino era a fogueira para aqueles que ousassem interpretar a Bíblia à sua própria maneira. Religions have been very ambivalent toward the invitation the Bible gives us to argue. There's no right answer to any moral problem in the Bible. The Bible gives you ammunition to debate these issues. That's why it is the greatest interactive moral teaching tool ever devised.
Acreditando ou não na Bíblia, ninguém pode negar que o Gênesis deixou sua marca na civilização. E por que não? Sexo, morte, homens e mulheres. O livro fala de quase todos os temas. E é apenas o começo. Depois, o Gênesis aborda um outro tema de interesse: a rivalidade entre irmãos e o ódio que leva a matar. Ao longo dos séculos, o Gênesis da Bíblia permaneceu. Talvez por ser um espelho de nós mesmos. Tudo o que quisermos encontrar estará lá. Quando Adão e Eva são expulsos, alguns veem a dor eterna, outros veem uma oportunidade. Então Adão e Eva têm 2 filhos, Caim, que é lavrador, e Abel, que é pastor. Cada um deles leva um presente para Deus. O que acontece depois é contado sem muitos detalhes e abre muitas possibilidades de interpretação. God had regard for Abel and his gift. For Cain and his gift he had no regard. Cain became exceedingly upset, and his face fell. Cain rose up against Abel, his brother, and he killed him. What really happens in Cain's mind at that moment? Remember that we were talking about human beings number 3 and number 4. No one of the first 4 human beings has yet died. Cain has no way of knowing that Abel will never get up again. There's no precedent for that. I've often thought that he might have imagined it like the sun. The sun falls down every night, but it gets up the next morning. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? É a evasiva mais clássica. Gee, how can you blame me? I didn't know. But Cain, after all, did know. He lived in a world of animals. He saw what happened when animals die. You can't get off the hook so easily for Cain. Cain kills his brother. He may have only intended to wound him, but he certainly intended to do him harm. É assassinato ou apenas má conduta? Há muitas questões que o Gênesis simplesmente não responde. Caim é expulso. Em comparação com o castigo de Adão e Eva por terem comido uma fruta, sua punição parece ter sido leve. He gets rewarded, essentially. Sure, he's made a wanderer, and the mark of Cain is put on his head, but that's a protective mark. He's actually essentially put in the witness protection program. He whines to God about his punishment, and God says, all right, nobody should hurt my man Cain, 7-fold shall be his punishment, and then he becomes the first real estate developer. Caim vai para o leste do Éden. Lá constrói uma cidade e se casa. Isn't it ironic that the first builder of cities, maybe the builder of civilization, is a murderer? And that's, of course, a metaphor for life, because the great builders of civilization have been murderers, they've been killers, they've been generals, they've been rampaging warriors. Again, it's not a story that says this is right or this is just. It's a story that says this is the real world and it's your job to improve it. Os descendentes de Caim seguem o mau caminho. As cidades se tornam focos de perversão sexual e violência. Deus decide tomar uma atitude que nenhum pai da raça humana sequer pensaria em tomar. Deus decide matar seus filhos. A história da Arca de Noé é a preferida das crianças. Deus ordena que Noé faça uma arca que contenha todos os animais aos pares. E faz chover por 40 dias. É um brinquedo infantil muito comum. Um barco
uma coleção de animais. Noé é o heróico salvador de cangurus, elefantes e patos. Mas durante séculos, os estudiosos questionaram essa história de uma forma que não aparece nos livros infantis. They say, what did Noah do? Noah just built an ark, saved his family. Noah should have turned to God and said, how dare you, God, destroy all these innocent people, babies, children, animals, because you're peeved at what a few people or even many people have done. Separate the innocent from the guilty. You long for him to say to God, why are you doing this? Why are you wiping out all the animals and all the other human beings? And it's hard to see what's so special about Noah. As soon as he gets out of the flood, he gets drunk, exposes himself to his children, and curses his son, Canaan. And we are all descended from this dysfunctional human being. O mundo todo foi inundado, mas nas histórias infantis ninguém vê os afogados. Depois de baixadas as águas do dilúvio, Deus diz a si mesmo: não voltarei a destruir toda forma de vida como fiz agora. Alguns acreditam que com isso Deus esteja admitindo que errou. Instead of starting from scratch by destroying his creation, God should have, and I think he comes to realize it later, work with what he had. Não deveria parecer estranho que o mundo estivesse desregrado antes do dilúvio. Deus ainda não havia criado leis para a humanidade. Então, a lei não existia. He had told Adam, and on the day that you eat from the tree of knowledge, on that day you will die, surely die, and he doesn't carry that through. He vacillates with his punishment of Cain, and it isn't working. And so he overreacts, and only after that does he begin to calibrate the punishment. He who kills shall be killed. A range of other punishments emerge to precede the Ten Commandments.